pessoal! Lisboa carrega pelas suas ruas monumentos únicos, edifícios históricos e paisagens magníficas. A capital de Portugal já foi considerada a 11ª cidade global mais popular, na frente de Madrid, Rio de Janeiro e Berlim. E também já foi eleita como a melhor cidade destino pela World Travel Award. No vídeo de hoje, você vai descobrir 10 curiosidades sobre Lisboa. Olha, mas antes, como de costume, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro das mais diversas curiosidades deste incrível e lindo país. Agora sim, bora pro vídeo! Número 10. Pastel de Belém. O doce mais famoso de Portugal tem uma história curiosa. No início do século XIX, os monges que moravam no Mosteiro dos Jerônimos, localizado no bairro de Belém, em Lisboa, resolveram encontrar uma maneira de aproveitar as gemas que sobravam no processo de fabricação das hóstias, feitas com farinha de trigo e clara de ovo. Os monges, então, trabalhavam na confeitaria de Belém e criaram um doce com as gemas, o chamado Pastel de Belém. Depois disso, um dos monges fez amizade com um homem que tinha uma refinaria de açúcar. E os dois começaram a produzir o doce, que se popularizou muito rápido e é sucesso absoluto até hoje. O pastel de Belém é considerado uma das 7 maravilhas da culinária portuguesa. Quem quiser provar o verdadeiro sabor dessa delícia vai ter que visitar os portugueses. Número 9. Ponte 25 de Abril. Inaugurada em 1966, a ponte rodo-ferroviária que liga as cidades de Lisboa e Almada foi construída durante o governo do ditador António Salazar. A ponte, localizada sobre o Rio Tejo, tem 2.200 metros e, além das 6 pistas para automóveis, também abriga 2 linhas de trem. Durante a construção da obra, 20 pessoas morreram. E um fato interessante é que inicialmente a estrutura se chamava Ponte Salazar, nomeada pelo próprio ditador, mas depois da Revolução dos Cravos, em 74, a ponte passou a se chamar Ponte 25 de Abril, em homenagem ao dia histórico em que a Revolução foi concluída. Número 8. Cristo Rei. Localizado nas margens do Rio Tejo, a estátua do Cristo Rei tem 28 metros de altura. Seu monumento chega a 100 metros. A ideia nasceu em 1934, quando o cardeal de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, visitou o Rio de Janeiro e ficou encantado com o imenso Cristo Redentor, que abraçava a cidade carioca no alto do Morro do Corcovado. Inspirado então na visita ao Brasil e também como promessa para que Portugal não participasse da Segunda Guerra Mundial, o cardeal deu a ideia de construir um Cristo português. E o escultor Francisco Franco de Souza acabou realizando a obra, que inaugurou em 1959. Número 7. Galerias Romanas. No subsolo de Lisboa existe um ponto turístico mais disputado pelos turistas e moradores lisbonenses. São as Galerias Romanas da Rua da Prata. Segundo fontes históricas, as enormes galerias foram construídas na época da ocupação romana em Portugal, durante o governo do imperador Augusto, um século antes de Cristo. Elas serviam para dar sustento aos edifícios construídos no solo, pois o terreno era pouco consistente. As galerias só foram descobertas em 1770 e hoje são abertas ao público apenas 3 dias do ano, geralmente no mês de setembro, quando as águas do Rio Tejo estão num nível menor e os bombeiros conseguem drenar a água que passa pela galeria, podendo então ser visitada por turistas e pesquisadores. Número 6. Livraria Bertrand. Quem gosta de tomar um bom café, ler um livro e curtir as belezas de um monumento histórico não pode deixar de visitar a Livraria Bertrand, localizada na Rua Garrett, em Lisboa. Isso porque, além de já ter sobrevivido a um terremoto, tsunami e desmoronamentos, a Bertrand é considerada pelo Guinness World Records como a livraria mais antiga do mundo. Fundada por Paulo Fowler em 1732, foi demolida pelo terremoto do século XVIII, mas foi reconstruída anos depois no mesmo lugar. Já foi destino de escritores ilustres como Alexandre Herculano e Eça de Queiroz, e hoje é um ponto turístico consagrado da capital portuguesa.
E aí, tá curtindo o vídeo? Então fala aí nos comentários se você já sabia alguma das curiosidades da capital portuguesa. Número 5. Terremoto de Lisboa. Lisboa é uma cidade com milhares de pontos históricos, mas poderia ter ainda mais se a maioria não tivesse sido destruída no dia 1º de novembro de 1755. Nesse dia, um dos terremotos mais fortes da história atingiu Lisboa, destruindo praticamente toda a cidade e acabando com a vida de mais de 40 mil pessoas. Aos poucos, a cidade foi se reconstruindo com a supervisão do então ministro da Guerra e Negócios Estrangeiros, o Marquês de Pombal. Um dos bairros que foi rapidamente restaurado foi nomeado de Baixa Pombalina, em homenagem ao líder que organizou e projetou o renascimento da cidade. Número 4. Ponte Vasco da Gama. A ponte, inaugurada em 1998, liga a cidade de Lisboa com o município de Alcochete. Até 2018, era considerada a ponte mais longa da Europa, com 17 quilômetros de extensão sobre o Rio Tejo, mas hoje está no segundo lugar, depois da inauguração da ponte da Crimeia, na Rússia. O nome da ponte foi dado em homenagem ao aniversário de 500 anos da chegada de Vasco da Gama na Índia, na Era dos Descobrimentos. A ponte tem uma expectativa de vida de 150 anos e foi projetada para suportar o sismo até 4 vezes mais forte do que o terremoto de Lisboa no século XVIII. Número 3. Torre de Belém. O ponto turístico mais conhecido da capital portuguesa, apesar de possuir uma arquitetura magnífica, não teve um impacto histórico tão grande quanto se pensa. Construída nas margens do Rio Tejo em 1520, pelo rei Dom Manuel I, a Torre de Belém era parte de um projeto do rei para a construção de um forte, que iria proteger a cidade de Lisboa dos inimigos. Porém, com a evolução das armas e sistemas de defesa, não tinha mais sentido então utilizar a torre com o propósito defensivo. Então, ela acabou servindo como sede aduaneira das embarcações que chegavam até Portugal, depois de percorrer a rota das especiarias, como Índia, África e Brasil. Hoje, a torre é considerada Patrimônio Mundial da Unesco e é uma das 7 maravilhas de Portugal, visitada por mais de 600 mil turistas por ano. Número 2. Museus e monumentos. Apesar de ser uma das menores capitais da Europa em termos geográficos, Lisboa é considerada uma potência cultural e histórica da humanidade. Para conhecer todos os pontos turísticos da cidade, é preciso ficar vários dias circulando pelas ruas da capital. Segundo fontes oficiais, são mais de 50 museus e monumentos espalhados por Lisboa. Só no bairro de Belém estão localizados o Mosteiro dos Jerônimos, o Padrão dos Descobrimentos, o Centro Cultural de Belém, a Torre de Belém, o Museu da Presidência, o Museu dos Coches, o Museu do Fado, o Castelo de São Jorge e a Sé de Lisboa. A boa notícia é que a maioria desses lugares podem ser visitados gratuitamente nos domingos e nos feriados. Número 1. Atraso. Sim, o atraso pode ser considerado uma característica dos lisbonenses. Ao contrário da Inglaterra, onde a pontualidade é simbólica, levar ao pé da letra, em Lisboa não tem problema dar aquela atrasadinha e se demorar entre 10 e 15 minutos. Isso é chamado de atraso elegante, seja no almoço, na parada de ônibus, na consulta médica ou no encontro. Se alguém atrasar, não se estresse. Enquanto espera, tome um café, um vinho ou só curta a paisagem dessa cidade histórica e maravilhosa. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Então comenta aqui embaixo quais os fatos da capital portuguesa você achou mais interessante. Olha, também não esquece de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal, tá bom? Até a próxima! Fui!